Origem do petróleo. Os restos de matéria orgânica, bactérias, produtos nitrogenados e sulfurados no petróleo indicam que ele é o resultado de uma transformação da matéria orgânica acumulada nos fundos dos oceanos e mares durante milhões de anos, sob a pressão de camadas de sedimento que foram se depositando e formando as rochas sedimentares. O conjunto dos produtos provenientes dessa degradação, hidrocarbonetos e compostos voláteis, misturados aos sedimentos e aos resíduos orgânicos, está contido na rocha-mãe. A partir daí, o petróleo é expulso sob o efeito da compactação provocada pela sedimentação, migrando para impregnar areias ou rochas mais porosas ou mais permeáveis, tais como arenitos ou calcários. Uma camada impermeável, quando constitui uma armadilha, permite a acumulação dos hidrocarbonetos, impedindo-os de escapar. A extração do petróleo é um processo pelo qual o petróleo é extraído e removido do subsolo, considerando que esse material se encontra em bolsões profundos em terra ou abaixo do fundo do mar. Esse processo é variável porque depende da profundidade que esse material se encontra, podendo estar nas primeiras camadas do solo ou até mesmo em milhares de metros abaixo do nível do mar. Para ocorrer essa extração, é necessário que ocorram 3 processos: o de prospecção, perfuração e extração. No processo de prospecção, ocorre um estudo geológico, a localização de bacias sedimentares com análise detalhada. Para ocorrer esse processo, são utilizados materiais como gravímetro, magnetrômetros, farejadores e sismólogos. Nessa base de perfuração que está sendo estudada, são descobertas as jazidas de petróleo e são realizadas as marcações, com coordenadas GPS e com boias marcadoras. Na Terra, eles perfuram somente um poço, primeiramente, considerando a perfuração de mais poços, depois de uma análise econômica, para ver se esse processo vai ser viável ou não naquele ambiente. Na Terra, esse petróleo ele é extraído por sondas e no mar através de plataformas marítimas. Por fim, na fase de extração do petróleo, ele é encontrado com uma camada gasosa de alta pressão logo abaixo dele. Quando então esse poço ele é perfurado, o petróleo pode jorrar até a superfície, graças a essa pressão do gás que tem embaixo dele, e isso diminui o bombardeamento do petróleo para a superfície e garante que esse material ele seja extraído com total segurança, por meio de bombas nas plataformas ou outros materiais especiais. Lembrando que esse petróleo, quando é extraído, ele vem totalmente impuro, então ele tem que passar por todo um processo para que ele chegue até o ponto desejado. Vou falar agora sobre o refino do petróleo. Eles transformam o petróleo bruto em produtos essenciais para o dia a dia de toda a população, trabalhando para atender a crescente demanda dos derivados no Brasil. Atualmente eles contam com 13 refinarias em todo o território nacional. No nosso parque de refino produz mais de 2 bilhões de barris de derivados por dia, como diesel, gasolina, nafta, querosene de aviação e diversos outros produtos. Ao longo dos últimos anos, o investimento na modernização de nossas refinarias para a melhora da qualidade dos produtos e elevar a produtividade e reduzir o impacto ambiental das operações, tudo isso tendo sempre com base as melhores práticas nacionais e internacionais do setor e os princípios de segurança do meio ambiente e a saúde que norteiam nossas ações. Agora eu vou falar 3 principais formas do ciclo do refino, que é a destilação, a conversão e o tratamento. A destilação é um processo de separação dos derivados, que funciona o seguinte: o petróleo ele é aquecido em altas temperaturas até ele evaporar. Esse vapor ele volta em estado líquido conforme resfria e em diferentes níveis dentro da torre de destilação. Em cada nível existe um recipiente para coletar um determinado subproduto do petróleo. A conversão é um processo
que transforma as partes mais pesadas e de menor valor do petróleo em moléculas menores e dando origem a derivados mais nobres. Isso aumenta o aproveitamento do petróleo. Vou falar agora sobre o tratamento. São os processos voltados para adequar os derivados e aumentar a qualidade exigida pelo mercado. Em um desses processos, por exemplo, é feita a remoção do enxofre. Nem todo o petróleo é igual. Há petróleo de algumas fontes que não são iguais de outros. Dentro mesmo do próprio Brasil, alguns postos produzem um tipo de petróleo, outros. Ou no mundo, petróleo brasileiro, petróleo da Rússia, da Arábia. Qual é a diferença? É a composição. Lembrar que petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Alguns podem ter hidrocarbonetos com uma cadeia maior, de mais massa, cadeias mais longas, com 10, 15, 18 carbonos, com 20 carbonos, e nem sempre é aquilo que me interessa. Esse é um dos grandes problemas. Não é só produzir petróleo ou ter petróleo, é tirar do petróleo aquilo que nos interessa. Por exemplo, no Brasil a gasolina é muito cara. Motivo: a gasolina boa, a de alta octanagem, é aquela que tem 8 carbonos. Então essa é uma gasolina de alta qualidade. Às vezes, nosso petróleo tem compostos com cadeias muito grandes e poucas cadeias com 8 carbonos. Então, o que nós fazemos? Nós separamos essas cadeias, pegamos as cadeias maiores, por exemplo, olha aqui no quadro, com 10, 12, 15, 18 carbonos, e eu vou quebrá-las em cadeias menores. A cadeia grande vai ser quebrada em cadeias menores, para eu poder produzir a cadeia que me interessa. No caso da gasolina, com 8 carbonos ou com 7, tá? Cadeias menores. A esta quebra de cadeias maiores em cadeias menores, atenção para esse conceito, essa quebra é chamada craqueamento do petróleo. Vem de cracking, quebrar, separar. Então, o que é craquear o petróleo? É nós quebrarmos cadeias maiores em cadeias menores. Eu vou falar sobre a indústria petrolífera no Brasil. Ela apresenta de forma a surpreender os mercados econômicos e a era pré-sal aumentou as expectativas principais para o setor social. O sucesso da indústria e os novos cenários liberados pelo pré-sal atingem diretamente o ordenamento jurídico vigente. Motivo este que despertou o interesse pelo presente trabalho através de análise histórica jurídica. A indústria do petróleo no Brasil passou por várias etapas durante o processo histórico, econômico, político e social. Todavia, sua significativa mudança ocorreu nos últimos 15 anos através de aberturas no mercado decorrente da flexibilidade no monopólio estatal sobre as jazidas do petróleo e seus derivados. A camada pré-sal é uma formação de rochas porosas que existe no fundo do mar. Ela surgiu há mais de 100 milhões de anos, quando os continentes africano e americano se separaram. É lá na camada pré-sal que a Petrobras descobriu uma imensa jazida de petróleo e gás, tão grande que pode colocar o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo. A jazida se estende do Espírito Santo até Santa Catarina e ocupa uma faixa de 800 quilômetros. Está distribuída em 3 bacias, a do Espírito Santo, a de Campos e a de Santos. Mas extrair petróleo da camada pré-sal é uma operação altamente complexa. Os reservatórios estão em uma profundidade superior a 7.000 metros e para chegar lá é preciso atravessar extensas camadas de sal. Lá embaixo, o petróleo e o gás ficam armazenados sob alta pressão. E é justamente o sal que faz com que o combustível que existe ali seja de ótima qualidade. É o chamado óleo leve, que tem alto valor comercial. A Petrobras estima que os campos de pré-sal produzam, a partir de 2017, mais de 1.300.000 barris de petróleo por dia. É quase 70% do que a empresa produz hoje no Brasil. E toda essa riqueza deve beneficiar o país inteiro.
Por isso, o Congresso Nacional já está analisando os projetos que vão regulamentar a exploração do pré-sal. Vou falar sobre os 5 principais acidentes petrolíferos que aconteceram durante a história. O primeiro foi a Guerra do Golfo Pérsico, que foi o pior vazamento de petróleo da história. Não foi acidental, mas deliberado, ocorrido no ano de 1991. O segundo foi a plataforma de petróleo estoque do Golfo do México, que aconteceu mais de 254 mil toneladas rompidas no mar. O terceiro foi o poço de petróleo de Fergana Valley, que foi o maior acidente terrestre registrado, com mais de 285 mil toneladas de petróleo. O quarto aconteceu no Caribe, quando 2 empresas petrolíferas colidiram suas plataformas, fazendo com que mais de 287 mil toneladas de petróleo fossem despejadas no mar. E por último, ocorreu o quinto no Irã, no Golfo Pérsico, com mais de 260 mil toneladas, que foi um tanque que colidiu, causando o vazamento diário de mais de 1.500 barris de petróleo.